Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos chegando até você através do nosso podcast da Igreja Fé e Milagres. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, pontualmente, nós estamos aqui falando com você através de um bom testemunho, algo edificante dentro da ética, da moral, dentro da fé. E você que está conosco a partir desse momento, seja um instrumento de Deus, compartilhando com seus amigos, nesse exato momento, esta matéria maravilhosa. Hoje nós vamos contar uma história de vida, de superação, de conversão, de libertação, em nome de Jesus. E o meu entrevistado de hoje, ele tem 54 anos, ele é técnico agrícola com uma vasta formação, ele é casado com Norma Fonseca e tem 3 filhos. Ele é pai da Fernanda, ele é pai da Fabiana e ele é pai do Pedro Henrique. E essa família linda também conta com 2 netos, o Miguel e também a Maria Júlia. O meu entrevistado de hoje, Fabiano Henrique da Fonseca. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez com o senhor, trocando ideias, passando nossa vida com Deus, como foi nosso início, para a glória de Deus. Estamos aqui. Fabiana, é uma honra receber você aqui. Eu quero mandar um abraço para sua família que eu amo muito. E eu achei muito interessante, por bem, muito interessante, nós falarmos um pouco da sua história, da sua conversão em uma das nossas viagens, você compartilhando comigo como que você chegou a Cristo. E aquilo mexeu muito comigo, E é também um desejo seu de compartilhar com outras pessoas o testemunho. E pegando aqui com base bíblica, na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, no capítulo 5, em versículo de número 17, Paulo diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É um versículo que eu admiro muito, já ministrei muito sobre ele, sobre a importância de estar em Cristo. Certa vez, há uns anos atrás, eu falei sobre 3 públicos: aqueles que estão em Cristo, que estiveram em Cristo e que acham que estão em Cristo. E a nossa história hoje, ela começa em cima de um homem que achava que estava em Cristo. Como que foi essa experiência do Fabiano Henrique da Fonseca até chegar ao pleno conhecimento da verdade? Então, eu vou começar assim com um leve esboço da minha vida. A gente sempre tem a impressão de quando as pessoas correm para Cristo, geralmente são pessoas com histórico de problemas ou frustrações na vida, vício, doença, alguma coisa que as pessoas buscam se voltam para Cristo. A minha história, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho um histórico desse. Eu sempre fui uma pessoa que nunca dei problema para os meus pais, eu sempre procurei respeitá-los, sempre com horários que a minha mãe marcava, procurei o máximo possível honrá-los. Os princípios, os princípios de filho. Sempre fui temente a Deus, mesmo vindo de outra religião. E sempre procurei seguir, assim, só não tinha o hábito de ler Bíblia, porém sempre busquei, assim, andar naquela visão familiar. Filho respeitando mãe, honrando pai, honrando mãe. E assim, nessa caminhada de vida, sempre busquei relacionamentos com pessoas que, assim, procuram respeitar os preceitos, de homem buscando família. A minha mãe sempre me orientou muito com respeito a isso aí. Meu pai também, a gente sempre caminhou assim com o pai assim sempre mais duro um pouquinho, mas sempre tendo a visão de honrá-lo, de trazer ele para junto conosco, assim, junto da gente. E
nessa caminhada de vida nossa aí, eu conheci a Norma, a gente namorou, noivou e casou no período de 1 ano. Você estava com quantos anos nessa época, quando você conheceu a Norma? Eu casei com 24, né? Conheci ela com 23, a Norma tinha 22. Namorou, noivou e casou com 1 ano? Com 1 ano. Sabia o que queria? Sabíamos o que queríamos. Assim, em 2 meses, com 2 meses de namoro, a gente ficou noivo. Aí saem rumores, né, de relacionamentos, essas coisas, de gravidez, e a honra e glória do Senhor não teve nada disso. Então, assim, a gente casou e começamos dentro da nossa, debaixo da religião que a gente frequentava, a gente envolveu com encontros de casais, com encontro de jovens, com encontro de adolescentes, e sempre ativos na igreja, sabe? Buscando mesmo, envolvendo com pessoas do nosso meio, e tendo uma vida assim perfeita, de acordo com a visão de muitos que tem. Tudo que a religião promovia, o Fabiano e a Norma estavam inseridos. Com certeza sim. A gente estava em todos os eventos, participando de feiras, barraquinhas, ajudando. A gente só não foi aqueles ministros, né? Da Eucaristia. Eucaristias que tinham dentro do nosso... Mas foi por um passo muito pequeno, né? A gente chegou a ser sondado, mas já era um envolvimento a mais, e assim, a gente já estava muito envolvido. Mas assim, a gente sempre buscou mesmo assim, estar debaixo da visão daquilo que fomos ensinados. Não olhando diretamente, não lendo Bíblia, né? Mas porém sempre buscando ouvir e buscar conselhos de pessoas que estavam ligados a nós, sabe? E como sempre, achando que estava tudo muito bom, né? Muito bom, família alegre, casa cheia de amigos, cheia de pessoas, festividades, visitas a sogro, fazendas, final de semana, com festas envolvendo família, né? E assim, a coisa perfeita. Mas a Norma, a gente nunca teve um atrito, um rumor de romper relacionamento, né? Cada dia que passava eu gostava mais dela, estava sempre junto, né? Veio a Fabiana, né, planejada, com 3 anos de casados, a gente planejou a Fabiana veio dentro do planejamento, né, amando ela demais, e logo veio a Fernanda também, e nesse período aí a gente conseguimos comprar a nossa casa, né. Nessa época vocês moravam em Patrocínio? Nós morávamos em Patrocínio, eu sou nascido e criado em Patrocínio. E a compra da nossa casa veio para uma fatalidade na minha vida, que foi a perda da minha mãe, que foi muito recente, né? Ela faleceu com 53 anos, né? Se não me falha a memória, mas... e aí, com o que veio da herança, a gente conseguiu comprar a nossa casa, né? Meu pai continuou morando na fazenda, meu irmão foi para lá, e assim, continuando, temos aquela vida realmente perfeita. Assim, religiosamente correta. Religiosamente perfeita, religiosamente correta, justamente isso aí. Porém, naquele momento que a gente achava que estava tudo muito bom, né? Quando surgiu, eu lembro direito, foi uma aquisição para nós muito vitoriosa, quando surgiu aquelas televisões, né, 29 polegadas, caixotão, aquela que era a novidade. Nós conseguimos comprar uma. Eu tinha um serviço bem estabilizado, eu era vendedor, trabalhava no ramo de vendas de ordenhadeira mecânica e dava assistência. Tinha 2 carros, casa, e estava tudo muito bom. E realmente, né, assim, nunca ninguém trouxe a palavra para nós, mas assim, a gente sempre achando que estava no caminho certo. Porém, uma determinada noite, né, vislumbrando o caixotão, né, a televisão de caixotão, eu e a família sentada, a gente sempre carregou aquela, vamos falar assim, a doença silenciosa, né, da pressão alta, né. Isso veio de genética e sempre foi bem fortinho também, bem gordinho, né?
na época, e vendo a televisão, um momento à noite lá, assistindo até essas novelas noturnas, e eu tomei, assim, eu senti um calor, uma transformação naquele momento. A Norma estava sentada à minha frente, ela ficou muito preocupada naquele momento, ela saiu preocupada, falou: você está sentindo alguma coisa, você vai ter um ataque, ou qualquer coisa você está sentindo, você ficou vermelho demais. Ela notou algo diferente em você? Notou em mim a paralisação, sabe? Realmente eu senti aquilo por dentro, me senti incomodado com aquilo. Ela falou: vou ligar pro Rony, né, que é o meu cunhado, e ele vai te acompanhar até o hospital, você não está bem, né? Você deve ter dado um pico de pressão alta, vamos correr lá para poder ir. Eu já tinha acontecido algumas situações assim, mas não dessa forma. E aquilo me incomodou muito naquela noite. E assim, como eu falei e firmo, num momento de auge, é um momento que eu estava tudo certo, tudo crescendo, certo, a família perfeita, crescendo. Só tinha a Fabiana. A Fernanda também já tinha a Fernanda. Já tinha a Fernanda. E aquilo foi me incomodando, me deixando muito incomodado dentro de casa. Eu comecei a andar dentro dos quartos da nossa casa, né? E ia num quarto, ia no outro. Na minha casa lá eu tinha um lote, a casa era um lote bem grande, nós tínhamos um barracão no fundo onde eu tinha a minha oficina de mecânica, da parte de ordenhadeira. Eu fui nesse barracão, ia andando e movimentando e vim, sentei, e chegou no momento que eu sentei na frente da Norma, peguei e falei: olha, tá faltando alguma coisa na nossa casa, né? Tá faltando alguma coisa e isso tá me incomodando demais. Ela pegou e falou: mas não tá faltando nada na nossa casa. Não tá faltando, nós temos uma situação financeira estável. Naturalmente, né? Perfeito. Tudo perfeito, uma casinha bem estruturada, bem arrumada, família, as filhas com saúde, eu tendo só essa situação aí de coisa, mas assim, hoje seria uma situação normal na grande maioria das casas, né? Não ter um problema de pressão alta, alguma coisa assim, mas saudável, né? Saudável, ela saudável, tudo. Eu falei: não, tá faltando alguma coisa na nossa casa. E foi naquele momento que eu tive o discernimento, eu creio que através do Espírito Santo de Deus, que Deus não estava na minha casa naquele momento. Eu cheguei nos quartos e falei para ela, falei: Deus não está na nossa casa. E o que foi para você, um homem religioso, adaptado em tudo que a igreja oferecia e tinha como programação, um homem temente com as suas orações, o que foi para você esse discernimento de que Deus não estava na sua casa? O que você sentiu? Não, foi preocupante, porque eu fiquei muito preocupado, porque, igual eu falei, eu sou um homem firme do que eu falo, assim, eu casei com a Norma e diante do meu juramento, eu prometi a respeitá-la, né, e dava sequência nisso, os preceitos que eram pregados de viver firme diante de, né, para que Deus viesse abençoar. Realmente, eu falo que eu não era temente a Deus, eu tinha medo de Deus, literalmente, assim como eu tenho até hoje, medo, né? Eu sou temente, tenho medo. Respeito, né? Respeito para com Deus, mas quando eu tive o discernimento que Deus não estava na minha casa, aquilo me deixou muito preocupado. Um baque. Foi um baque, porque eu cheguei para ela e falei: bem, Deus não está na nossa casa. Aí ela pegou e falou: não, faz o seguinte, levanta amanhã cedo, né? Vai na reunião, né? Na missa, que você vai resolver o seu problema. Eu peguei e falei: não vou resolver o meu. Eu já tinha o discernimento que aquilo não ia resolver meu problema. Mas procura uma pessoa para conversar, porque às vezes vai resolver o seu problema. Eu falei: não vai resolver meu problema, não adianta eu procurar ali dentro, que eu não vou resolver meu problema. Eu tive o discernimento que não vai resolver. E naquela noite as crianças deitaram, a Norma deitou, dormiu, e eu passei a noite, claro, vagando dentro de casa, pensando o que poderia estar acontecendo. Levantei fora do horário, 5 horas da manhã, eu saí e peguei o carro de trabalho e saí desnorteado, sem saber onde que eu ia parar.
E parei na fazenda de um amigo, entre aspas, né? Porque não tinha tanta intimidade com ele. E lá na fazenda dele, ele chegou também para trabalhar e nós sentamos e conversamos e eu abri o coração para ele do que tinha acontecido. E ele me convidou, falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma pessoa que pode te ajudar. Às 11 horas eu quero que você me encontre lá em Patrocínio, você volta para casa, às 11 horas eu estou chegando em Patrocínio e eu vou te levar num lugar para você, para a gente ver o que está acontecendo com você. Nessa altura você tinha força para fazer uma oração, falava algo com Deus ou não tinha um norte? Não tinha um norte, eu estava totalmente desnorteado. Eu saí andando literalmente, peguei uma estrada de chão e entrei na fazenda, e a primeira fazenda que me deu discernimento de entrar, eu entrei nela e ali eu entrei e conversei com esse rapaz, né, que é o Carlos, né, que me apresentou, e a gente conversou ali e eu abri o coração para ele e ele foi e me falou. E eu expliquei para ele tudo que estava acontecendo. Eu acho que ele ficou até assim impactado, assustado, porque ele não tinha também, eu não tinha tanta intimidade com ele para aquilo. E retornei para casa, fiquei em casa ali, mexendo com alguma coisa, sem dormir, tinha passado a noite. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Aí a gente já tinha aparelho de medir pressão, já tinha medido a pressão, tava tudo normal. E não tinha nada, um problema. Mas não abri para ela realmente o que teria acontecido, porque estava esperando ter um discernimento do que poderia ter acontecido. E entrei às 11 horas, ele me ligou, né? Ele chegou, eu entrei em contato com ele, a gente saiu, se encontrou. E às 11h10 mais ou menos, a gente foi na casa de um casal. E lá, às 11h10, às 11h25, eu abri a Bíblia a primeira vez, Isaías 43, e eu li a Bíblia a primeira vez. Às 11h30, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você lembra o que fala Isaías 43? Eis que eu te escolhi, né? Eis que você é meu, eu te remi. Se passares pelo fogo não te queimarão, se passares pelos rios não te submergirão. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. E aqui são 27 versículos, mas esse é o princípio de Isaías 43. E assim eu li a Bíblia pela primeira vez e eu fiquei impactado com aquilo. Aceitou Jesus 11h30 da manhã. 11h30 da manhã eu aceitei Jesus na minha vida. E nós oramos ali naquele momento e voltei para casa. Cheguei em casa, chamei a Norma. Até usei um termo engraçado, porque eu chamei para ela e falei: olha, eu fui na casa de um casal e a partir desse momento eu sou crente. Eu me tornei crente. Eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero te dizer que é o seguinte: eu não vou influenciar nas suas escolhas, né? Você tem a sua vida, assim, nós somos um casal, mas não quero influenciar no seu caminho de religião, né? Seus pais são católicos, né? A minha mãe, meu pai, minha mãe era, meu pai é, minha família toda é, nossa família toda é. Então, assim, eu vou te respeitar,
assim como eu vou te pedir o respeito para a minha escolha, né? E eu já fiz um compromisso para hoje à noite eu estar indo num culto, né? Para conhecer, né? Para ver como é uma igreja evangélica. Ela pegou, eu não sei se tocada pelo Espírito Santo de Deus, eu falo que assim, né? Eu respeito muito a Norma e amo ela demais. Mas nesse momento ela virou para mim e falou: olha, eu casei com você, eu tomei uma decisão de seguir a você, então aonde você for, eu vou. Aí ela me pediu o endereço da onde que eu tinha ido, do casal. Eu liguei pro casal, perguntei se podia receber ela. Eu não fui, né? Eu falei: olha, para não falar que eu tô te influenciando, né? Eu não fui. E ela procurou esse casal. Quando foi por volta de 4h, 4h30 do mesmo dia, ela aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Na vida dela. E à noite nós fomos no culto. A primeira vez é um culto assembleiano, e por aí, né, quem conhece tem uma noção de como que é os cultos na Assembleia. Pentecostes, né? Pentecostal mesmo, do Reteté, né? As irmãzinhas do coque. E eu fui, vou ser bem franco, né? Fiquei o culto inteiro tentando ouvir o que o pastor falava, o que era falado lá na frente. E o povo muito eufórico, né, do fogo, e eu não conseguia entender, e eu tentando entender e não entendia nada. Voltei para casa, falei: mas consciente do seu compromisso. Consciente do meu compromisso. Não, ali eu não abriu. Ali a forma que foi, eu não tinha como eu falar: aqui não é o meu lugar. Então fui de novo. No terceiro culto que eu fui, eu já consegui. Já ambientei, já tive o discernimento do que estava sendo falado, o que estava acontecendo do meu lado. E aí foi uma caminhada. E uma coisa assim muito interessante, que o pastor Sebastião, né, que foi o rapaz que eu aceitei Jesus na casa dele, né, o Tiãozinho, mas a irmã Luzia. O Tiãozinho, ele foi muito sábio, porque ele falou uma coisa para mim e eu trago isso comigo até hoje. Ele fala, quando eu aceitei Jesus, ele falou: olha, você está entrando num lugar de pessoas imperfeitas, mas Deus é perfeito, e nós temos 2 ouvidos, então eu vou te dar o discernimento dos 2 ouvidos. Você vai usar para absorver tudo que está ao seu lado, você vai usar a sua mente para filtrar, e o outro você vai eliminar, porque você vai ver de tudo, você vai ouvir de tudo, e você vai ver que você não é perfeito e as pessoas que estão do seu lado não é perfeito. Porque se você começar a absorver todos os problemas, tudo que acontece ao seu lado, você não vai ficar, você vai voltar. E eu sabedoria desse homem. Eu peguei isso para mim, e estamos aí hoje. Isso foi em 2007, e estamos até hoje na caminhada. Já passamos por várias tribulações, vários obstáculos, vendo pessoas imperfeitas, mais do que imperfeitas, e tão firme em Jesus, sem pensar hora nenhuma em retornar da onde a gente veio. Fabiano, isso é muito forte o que você está dizendo. Inclusive, um dos grandes desafios hoje da igreja, né? Eu não digo desafio da fé e milagres, mas da igreja de Jesus, é uma durabilidade congregacional. Ou seja, as pessoas às vezes elas têm uma dificuldade de lidar com o erro. Claro que a igreja, em momento algum, ela é compatível, ela concorda com erros. Mas aonde tem o ser humano, há imperfeições. Aonde tem pessoas, a possibilidade de erros é grande. Mas a Bíblia nos deixa claro. Até mesmo um dos casos marcantes sobre isso foi quando aquela mulher foi pega em adultério
E eles levaram aquela mulher até Jesus, e ali Jesus, sem olhar para a nudez dela, ele profere: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E segundo o escrito bíblico, todos foram embora, deixando ali as suas pedras, né? E foram embora. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: foi embora. Falou assim: vá e não peques mais. Ele disse antes disso: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus concordou com o erro dela? Não. Mas Jesus estava dando a ela o perdão. Mas o mais interessante que eu percebo é que estavam ali pessoas imperfeitas acusando também uma mulher que estava no erro. Não é diferente nos dias de hoje. Uma pessoa que vem para a igreja para a procura de perfeição, ela vai frustrar. Você converteu em 2007, então já tem 18 anos que você caminha com Jesus. Claro que nós não estamos aqui fazendo um podcast para falar de erros, de defeitos, estamos falando da sua conversão. Mas quantas coisas que você já deparou ao longo desses anos e que poderia ter sido um motivo de tropeço, e você permanece de pé. É verdade. Eu nessa caminhada que nós tivemos, passaram algumas pessoas na minha vida que foram fundamentais, né? Uma foi esse casal, né, que a gente aceitou Jesus, que é o pastor Sebastião e a irmã Luzia. E depois passamos um período, nós congregamos numa outra igreja lá em Patrocínio, a Igreja Casa de Oração. Lá eu conheci o pastor Paulo Roberto, saudoso, Rezende, saudoso pastor Paulo Roberto. E eu tinha uma característica que, pelo fato do meu tipo de serviço, como eu sempre trabalhei como autônomo, eu conseguia fazer meus horários, e quando o pastor Paulo Roberto ia ministrar lá, ele ia para ficar uma semana, eu praticamente zerava a minha agenda naquela semana para poder ficar do lado dele, porque eu sei que ele tinha muita bagagem para passar para mim. Eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi o seguinte, que ele me ensinou bastante, é que o erro, ele é aceitável, mas também a gente não pode ser conivente com ele. Uhum. A gente aceitar, ver o erro é uma coisa, mas ser conivente com aquele erro, então assim, com isso, o que aconteceu na minha vida? E como eu falei, a minha casa sempre foi muito cheia de pessoas. E com a nossa conversão, eu nunca cheguei para os meus amigos, as pessoas que estavam do meu lado, falei: olha, eu não quero mais uma resenha na minha casa, conviver, eu não quero mais esse tipo de festa, ou bebidas, alguma coisa na minha casa. Nunca precisou de eu abrir, eu simplesmente mantive a minha posição. E literalmente o que sumiu da minha casa, logo nos primeiros anos de caminhada, nem anos, foram as pessoas que se diziam amigas, aquelas que iam para as resenhas. Mas nunca foi pelo fato, literalmente, de eu falar que, olha, eu não quero isso mais na minha casa. E eu, com o pastor Paulo Roberto, eu aprendi a questão do posicionamento. O pastor Paulo Roberto, ele falou uma coisa, ele falou para mim o seguinte, que ele ia até em rinha de galo, né? Ele levava a Bíblia dele. Se ele tivesse a oportunidade de falar de Jesus, ele abria a Bíblia e falava de Jesus. Mas se não tivesse, ele fechava a Bíblia e ia embora para casa, certo que eu estava ali preparado para fazer aquilo que ele foi chamado. E eu adoto isso. Então, assim, hoje eu não me afasto, né? Não me enclausuro das situações, mas eu sempre estou preparado para poder falar de Jesus, porque o que Jesus fez na minha vida é o que faz até hoje na minha vida, né? Tribulações, como diz aqui a palavra, no mundo há de ter aflições. As aflições, elas não fugiram, as tribulações, elas
não saíram de dentro da minha casa. Ela fala assim, mas você pode estar falando isso, por quê? Mas não era para assumir? Lá também você não tinha? Não, a forma de eu interpretar, de eu enxergar essas tribulações é que foram diferentes. Hoje eu sei aonde eu posso deitar, onde eu ponho a minha cabeça. Eu sei que tem um colo de pai para zelar de mim. Eu sei daquele que eu entreguei a minha vida para ele, que ele zela por mim. Então eu procuro viver também como o Senhor sempre prega na igreja, um dia após o outro. Eu sei que o ontem já foi, eu tenho que viver o agora e o amanhã um ponto de interrogação. Mas eu acredito, que o amanhã, servindo a quem eu sirvo, ou seja, sendo filho de quem eu sou, o amanhã vai ser uma amanhã de vitórias. Vai ser uma manhã onde a tendência é de conforto, é de amparo, de segurança, e de que o que eu estou vivendo agora que vai ser superado, com certeza vai ser superado. Fabiano, e você, nós vamos entrar num tópico aqui que mais ou menos você já está falando, mas existia um Fabiano que frequentava a religião, que achava que tinha Deus, quando deparou com um dia de frustração, que você chegou a entender que Deus não estava na sua casa, e você entregou sua vida a Cristo, junto com a sua esposa. Quem é o Fabiano de hoje? Aquele que outrora achava que tinha Deus e não tinha, e hoje carrega Jesus no seu coração. O Fabiano de hoje é um Fabiano, eu falo que transformado por essa parte, de realmente ter certeza que Deus zela por mim. Porque nesse caminhar nosso aí, o primeiro milagre que veio na nossa vida foi o meu filho, o Pedro. O Pedro foi assim, o primeiro sinal daquele momento que Deus, que está lá em Isaías 43, que eu vou zelar de você, da minha descendência, porque o planejamento nosso já não era para ter filhos mais. A ideia nossa era ter ficado com as duas meninas. E assim, aquela preocupação que a gente tem financeira, eu não vou ter mais filhos, hoje é muito difícil criar filho, tá tudo muito difícil e tal. Mas esse, assim, eu falo que o Pedro não foi planejado, que foi realmente no susto mesmo, Deus, quando eu aceitei Jesus, poucas semanas depois, uma irmã foi usada para falar, Deus tem um presente para você. Depois foi usado no pastor, e aí nessa caminhada minha, eu mudei de emprego, fui trabalhar eu saí do setor do agro, da pecuária, e fui pro agro, Aí fui trabalhar na bolsa de insumos, de patrocínio, e no alto lá de Coromandel, Monte Carmelo, buscando uma máquina, uma senhora da Assembleia. Eu nem sabia que eles eram evangélicos, e eu estava lá arrumando uma máquina, e ela chegou por trás de mim, encostou a mão nas minhas costas e falou, Deus tem um presente para você. Passado mais ou menos. E o presente que a gente pensa de Deus nessas horas são coisas materiais, carro, alguma coisa, alguma aquisição, alguma coisa assim. E 15 dias depois a Norma me coloca, tô grávida, e veio aí o Pedro Henrique na nossa vida. Então a transformação foi porque o seguinte, porque a base do Fabiano, ela ficou mais forte. E eu sabendo que para mim caminhar em Jesus, muitas vezes as pessoas têm uma impressão que para você estar bem, você tem que estar cercado de multidões. Ou de bens materiais. E hoje não é isso. Eu vejo que, assim, você tem que realmente estar certo de que Jesus está na sua vida, de que Deus está na sua vida. Mas como que você tem essa certeza? Eu tenho a plena certeza porque eu levantei hoje. Eu estou aqui agora. Eu estou tendo mais uma oportunidade. Porque eu sei que se ele tivesse me abandonado, talvez eu não estaria aqui hoje. Pela vida que eu vinha vivendo,
talvez em bebidas, sei lá, um acidente, alguma coisa, mas eu creio. Quantos livramentos eu já tive nessas estradas, né? Eu pego estrada cedo, às vezes eu rodo, tem vezes que eu rodo a noite toda, e são livramentos e mais livramentos, né? Hoje a gente tem uma aquisição nossa que nós fizemos, tem uma terra, tá andando ali, animais peçonhentos, então assim, eu tenho a certeza de que alguém zela por mim. Não que às vezes as pessoas que estejam fora não tenham, mas comigo também não está acontecendo. Mas eu tenho a certeza que quem zela por mim hoje e pela minha casa é Deus. Fabiano, uma coisa muito interessante e hoje muito comum, a gente vê as pessoas aceitarem a Jesus. E quando você aceitou Jesus 11h30 da manhã e você posicionou e nunca mais titubeou, fala um pouquinho para o nosso público a seriedade de aceitar a Cristo. E o que é isso? Aceitar a Cristo é justamente aquilo que o senhor falou, né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma vez eu ouvi um pastor falando que quem aceita Cristo e continua tendo as mesmas atitudes de quando não aceitou, ele nunca aceitou a Cristo, ele não conhece a Cristo. Aceitar a Cristo é transformar a sua vida. É transformar a sua vida de que forma? É abrir mãos de vícios que você tinha, que você achava que era bom para você. É realmente transformar a sua casa. Mudar os hábitos. Práticas. Mudar o ambiente da sua casa. São práticas que você tinha que hoje você não tem mais, sabe? De pensar, eu tenho um negócio que eu estava vindo para cá, na hora que eu estava pensando, aceitar a Cristo é passar a não viver de momentos. Isso. É não passar a viver de momentos de alegria, de momentos de euforia. Não, eu quero viver um momento amplo. Uma vida centrada. Isso é aceitar a Cristo, é abrir mão de algumas coisas, é não se curvar diante de algumas decisões que são impostas na sua vida. É você chegar e se posicionar, mesmo que seja dentro de um outro evento, de uma outra religião, né? Você às vezes está ali para honrar uma pessoa que está do seu lado, como amigos, familiares que a gente vai, mas a pessoa que está ali do seu lado, saber que você está posicionado naquilo que você está vivendo, né? É direcionar a sua família, igual eu sento com os meus filhos, com a Fabiana, com a Fernanda. A Fabiana hoje tem a vida dela, ela é casada, né? Mas ela sabe do que eu ensinei para ela sabe do que eu falei para ela. A Fernanda sabe do que eu falo para ela, o Pedro sabe. Se eles seguirem outros caminhos, vão ser por decisões deles, mas o meu posicionamento como pai, eu tenho mostrado o caminho para eles. O que é bom para mim, eu quero para o meu irmão. Eu não quero guardar isso só para mim, eu não quero guardar Cristo só para mim, né? Quando eu abraço as pessoas na igreja, que eu converso com as pessoas fora, que no Legendários a gente abraça, é porque o que está sendo bom para mim, eu quero apresentar para eles. E apresentar a Cristo é transformar a sua casa, é transformar a sua vida. A linguagem. É o jeito de vestir, sabe? É o jeito de vestir, é o jeito de você se posicionar diante das pessoas. E eu falo assim, que é manifestar, né, a glória de Deus sobre a vida da gente, é deixar realmente refletir não a sua face, mas a face de Cristo na sua vida. Poderíamos também afirmar para o nosso público que aceitar a Cristo é estar 24 horas aos pés da cruz? Com certeza. É estar crucificado. Com certeza. Paulo, ele chega a dizer, e o cantor Fernandinho também fez um louvor, que ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
A pessoa, às vezes, ela sabe que deve tomar atitude de conversão, de aceitar a Cristo, mas eu já atendi alguns, inclusive eu, antes de me converter, achava que aceitar a Jesus e me tornar um crente é me tornar careta, é me tornar um homem sem alegria. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Cristo, Ele nos chamou para liberdade, vírgula, não useis da liberdade para dar lugar à sua carne. Então aceitar Jesus também, Fabiano, não tem data de validade. É daqui para a eternidade. E o que nós encontramos hoje? E é bíblico. Jesus, ele ensina que existe duas portas. Uma larga, que leva à perdição, e uma estreita, que leva para a vida eterna. E que muitos têm passado pela porta larga, porque ela não exige renúncia, ela não exige santificação, ela não exige compromisso, ela não exige o congregar, que é bíblico e que hoje existe multidões de pessoas que já não conseguem estar mais numa igreja e cita aquela velha frase: a igreja me entristeceu. Então espera aí, quantas vezes, Fabiano, você já entristeceu com sua família? Nossa. Você já abandonou sua família? Eu também não. Quantas vezes você entristeceu com o seu time de futebol e nunca abandonou? Entristeceu com amigos e nunca abandonou? Então por que, ao entristecer com a igreja, eu tenho que sair dela e não congrego mais? Será que essa pessoa é tão autossuficiente ao ponto de rasgar um princípio bíblico, como Hebreus fala, que Jesus está voltando e que muitos têm abandonado o costume do congregar? Aceitar Jesus, claro que não é ser bobo, não é ser ignorante, não é ser um fantoche. Aceitar Jesus é ser submisso a Ele, a palavra dEle, é estar debaixo de uma liderança dEle. Então, hoje é grande o número de pessoas que aceitam Jesus e vão embora. Não gera uma raiz bíblica. Hoje, poucas pessoas têm uma vida de devoção, de leitura bíblica. O que a Bíblia está dizendo? Fabiano, você é um homem que está aí no agro há muitos anos, convive com pessoas de alto níveis financeiros dentro do agro. Quantas pessoas que você conhece que estão desesperadas por causa de plano do governo, por causa de crise, por causa disso, mas não conhece um versículo da palavra de Deus? Você conhece pessoas assim? Muitas. Mas uma das coisas que eu adquiri o hábito de falar, inclusive eu tenho levado isso até para os meus clientes, é que muitas vezes eu pergunto, né, se você é cristão, né, você crê em Cristo, e a grande maioria hoje é que eu trago uma coisa que eu aprendi aqui, né, a não viver de cenário. Não viver de cenário. Eu não viver de cenário. Eu acho que ser crente hoje, transformado, é não viver de cenário. Porque o cenário é um, mas para Cristo é outro. Eu falo que na Bíblia, se Jesus ele fosse viver de cenário, ele não perdia tempo, não é nem perder tempo, ele não ia falar para cobrador de impostos, né, leprosos, essas coisas tudo. Se ele fosse viver de cenário, ele ia em doutores. Ele ia conversar com doutores, ele não sentava para conversar com uma mulher na beira né, uma samaritana, né? O cenário era totalmente diferente, né? Os samaritanos, eles não se davam com os judeus, o cenário era um. E nós temos que refletir a imagem de Cristo. O cenário nosso, nós não podemos viver de cenário. O cenário, ele tem que ser um cenário de Cristo mesmo, literalmente. É você enxergar aquilo que o Senhor mesmo fala, vai enxergar além da parede. Além da parede. É enxergar além da parede. Isso é ser transformado, né? Isso é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. É enxergar além da parede. É enxergar além do cenário que nós estamos vivendo. Está tendo muita seca, nós que vivemos num cenário do agro, né?
tá tendo muita seca, vai ter um veranico, é sempre crendo, Além. vamos colher, além. Assim nós estamos vivendo um cenário, vamos falar um cenário político, mas eu sempre tenho um negócio comigo, eu desconheço, eu falo por mim, né? Eu tenho 54 anos, aonde o mal prevaleceu sobre o bem. Nós vivemos um cenário, mas não vamos viver de cenário, o bem vai prevalecer. Isso é bíblico, né? O Salmo 125, o salmista, em um cântico aqui de degraus, ele fala claramente que o mal, ele nunca vai prevalecer o bem. Por quê? Para o justo não estender as mãos para a iniquidade. Eu vou ler Salmo 125, eu leio ele semanalmente, ele diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas ou caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O mal nunca vai prevalecer. Quando eu me converti, Fabiana, em 2003, março de 2003, também era um religioso. Com toda a minha devoção, aceitei a Cristo. Julho do mesmo ano, eu e minha esposa batizamos juntos. E viemos para a igreja. E nessa caminhada com Jesus de 22 anos, já vi e ouvi muitas coisas, mas eu nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi e nunca veremos as portas do inferno prevalecer contra a igreja. A igreja superou o Coliseu, os imperadores, a igreja superou o deserto, a igreja superou tantos outros ditadores a nível mundiais, e a igreja continua superando o inferno. Então, estar em Cristo, eu tenho um versículo que eu amo demais de todo o meu coração, João 15, versículo 5. E Jesus ali, ele coloca um ponto final em qualquer possibilidade de negociar com Deus. Jesus fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vós estiver em mim e eu em vós, dareis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Uma das maiores ilusões do homem, Fabiano, é tentar ser bem-sucedido fora da presença de Jesus, tendo Ele como único Senhor e Salvador. E hoje eu vejo o Fabiano aqui transformado, bem-sucedido na família, na igreja, na profissão, e para finalizar, um legendário também por excelência. Amém. E em breve está aí o nosso próximo top, e subiremos com mais 225 homens, né? Ou mais do que isso, para ver o mover sobrenatural de Deus através da fé. Falando um pouquinho de legendário, como é bom estar naquele ambiente, Fabiano, onde muitos são transformados, assim como nós fomos transformados. Legendário para mim foi vamos falar assim, um marco na minha vida, porque igual estou dando testemunho aqui, eu vejo muitas críticas, né? As pessoas pegarem e falar assim: mas precisa subir a montanha para virar homem, né? E eu estava pensando o seguinte: eu sou um representante comercial e várias vezes assim na minha vida eu precisei fazer um curso de conhecimento. Hoje mesmo de manhã, né? Hoje mesmo a gente estava fazendo um curso de conhecimento sobre nutrição de plantas. E muitas vezes a gente se acomoda tanto, que eu acredito que às vezes é o que aconteceu. Quando a gente se acomoda, Deus se afasta. E o Legendários, para mim, ele foi um start de ligar. Tava bom demais. Então foi uma reciclagem, foi um momento de eu começar
não enxergar a minha família de uma forma que às vezes estava ficando esquecido, ficando embaixo do tapete. Eu fui me acomodando com o que estava acontecendo. E o Legendários para mim foi isso, né? Não porque eu estava com um casamento atrapalhado, que eu tinha deixado de ser homem dentro da minha casa. É porque quando eu subi, eu enxerguei que tinha muita coisa que eu precisava, que estava passando e estava ficando despercebido, que às vezes lá na frente ia fazer a diferença na minha vida de casado. Louvado seja Deus. Fabiano, para finalizar o nosso podcast de hoje, que conselho que você deixa para aquelas pessoas que já foram à igreja, já esteve em outros lugares espirituais e ouviu o seu apelo, quem quer aceitar Jesus, e essa pessoa ficou na dúvida, essa pessoa ficou com medo, essa pessoa ficou indecisa e ainda não decidiu por Jesus? Para finalizar esse podcast, qual o conselho que você deixa para essas pessoas que ainda não se decidiram por Cristo Jesus, o nosso Senhor? É que o conselho que eu deixo é o seguinte, é que nós somos imperfeitos, assim como as pessoas que estão na nossa frente são imperfeitos. E perfeito só Deus, perfeito só Jesus. E eu tenho uma parte na Bíblia que eu medito bastante, é quando Salomão, ele foi usado da sabedoria dele, daquelas duas mulheres, né, da criança, que a mulher que roubou a criança da outra e ficou até o último momento, ela ficou diante de Salomão, falando que a criança era dela, até que Salomão falou que ia dividir a criança, né? E a mãe legítima falou, então dê a criança para ela, e a outra falando, então parte no meio, né? Então assim, o inimigo, ou seja, o diabo na nossa vida é dessa forma. Então assim, atentem-se para isso, que ele não vai desistir de você até o último momento diante de Deus. Então você tem que ter o discernimento, tem que ter a sabedoria de que é uma batalha a nossa vida. Não desista de Jesus Cristo. Não abra mão de Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Yahu. Glória a Deus. Queridos, nós estamos terminando um podcast maravilhoso com o homem de Deus, Fabiano Henrique da Fonseca, meu amigo, um homem que me auxilia muito na obra de Deus e tem servido homens e famílias aqui nessa cidade. E é uma bênção para mim ter você na minha vida, Fabiano. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua família. Quero mandar um abraço para a Norma, para a Fernanda, Fabiana e o Pedrinho. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amo vocês. E nós vamos encerrar esse podcast recebendo a sua oração de presente, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, primeiramente, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela igreja, pelo anjo da nossa igreja, o pastor Lélio, a família dele, e pelas pessoas que vão assistir esse podcast. Que realmente, Senhor, esse venha a tocar os corações. A gente não está aqui com intuito, hora nenhuma, de afrontar ninguém, mas sim falar que existe uma luz no final. E essa luz é o Senhor. E que o Senhor transforma, assim como o Senhor transformou a minha vida, assim como o Senhor transformou várias vidas de pessoas que estão do meu lado. E eu te glorifico, ó Deus, por mais esse dia. E obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade de chegar a várias pessoas através desse podcast. Obrigado, Senhor, e que toda a honra e toda a glória seja do Senhor e que teu nome seja glorificado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fabiano, muito obrigado, que Deus te abençoe e que Deus continue te levando a lugares e te usando em nome dele. Amém. Queridos, e assim nós estamos encerrando mais esse podcast da Igreja Fé e Milagres. É com muita alegria que eu também quero deixar a nossa programação para você. Toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast. Terças e quintas-feiras, às 19h30, nós temos o culto.
até então na rua Ouro Preto 715, domingo às 19 horas, às quartas-feiras através do Instagram, 22 horas no @Fé e Milagres Patos de Minas, você pode assistir uma live breve de 10 a 15 minutos com a palavra edificante à sua vida. E em breve nós estaremos em novo endereço, na Avenida JK de Oliveira, 1132B, no bairro Cidade Nova. Espero que você venha nos fazer uma visita. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.